Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, continuando a nossa sequência aí das seleções principais da Eurocopa, a gente vai falar sobre Portugal. Portugal que eu acho que tá nesse top 6 das seleções europeias e não é a mais fraca delas. Historicamente, se você, né, pega aí as mais poderosas, então França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália, vamos dizer que essas são as 6. Normalmente Portugal é a mais fraca das 6. Em contextos gerais, quando você vai falar, ranquei aí da cabeça. Só que não é o caso nessa Eurocopa, né? A Itália é com certeza mais fraca do que Portugal. E eu acho que, cara, até mesmo uma Espanha pode estar abaixo de Portugal, né? Eu acho que Portugal está num nível interessante. Só que é um pouco incerto o que nós teremos, né, de entrega dessa seleção. E por que eu digo isso? Vamos pegar aí os últimos jogos de Portugal, como a gente está fazendo aí para todas as seleções, né? Vamos pegar os últimos 4, 5 jogos de Portugal. No caso, tiveram 5 amistosos, então vamos pegar esses 5 últimos e analisar como que veio Portugal, né? Desde lá de março, Portugal jogou contra a Suécia, ganhou de 5-2. Beleza, grande resultado, contra uma seleção média da Europa, vai. Perdeu de 2-0 para a Eslovênia, que é um resultado complicado. Ganhou de 4-2 da Finlândia, beleza. Perdeu de 2-1 da Croácia e ganhou de 3-0 da Irlanda. Sendo que essa derrota para a Croácia foi agora, dia 8 de junho, e a vitória para a Irlanda também foi agora, dia 11 de junho. Né? Então foi aí nesse mês ainda de Euro. E o que isso indica um pouco pra gente? Incerteza. Tudo bem que os times foram bem mexidos, né? Então, se a gente for ver, cara, as formações táticas, os jogadores que jogaram cada uma dessas partidas foram bem modificados. Jogadores jogando em posições diferentes. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um cara que não jogou todas essas partidas, jogou uma ou outra só, porque você não precisa testar muito algumas peças, né? Formações táticas diferentes, né? Então o Portugal acabou vindo principalmente num 4-4-3, vai, digamos assim. Um 4-3-3, desculpa, 4-4-3. Um 4-3-3. Mas às vezes jogava com centroavante de referência, com o Cristiano Ronaldo, e aí uma linha atrás. Então jogando em vez de um 4-3-3, jogando no famoso 4-3-2, 4-3-2-1, às vezes, ou 4-2-3-1, mais vezes, né? Com 2 volantes, 3 meio de campo, ou um meio de campo, 2 meio de campo e um jogador de ponta e um centroavante isolado lá na frente, né? Então teve bastante variação de preparo mesmo, só que perder para a Eslovênia, né, não é um resultado muito interessante. E mesmo numa questão de preparo, você não deve perder um jogo de 2-0 para a Eslovênia. Então, um pouco incerto como é que vem Portugal, mas eu, na minha humilde opinião, eu acho com certeza uma seleção muito forte que tem potencial de vencer essa Eurocopa. Ou de pelo menos ser uma finalista. Fazer jogo muito duro com França, com Alemanha, com Inglaterra, que provavelmente são os top 3 hoje da Europa, e conseguir um resultado até além do que as pessoas esperam. Quem são os principais jogadores de Portugal? Na minha opinião, a gente tem que ficar de olho em algumas peças. E algumas mesmo, tipo, mais do que só uma ou duas. Cristiano Ronaldo. O óbvio, né? CR7, bola de ouro 50 vezes, o cara da seleção de Portugal há quase 20 anos, tá fazendo gol ainda lá na Arábia. Tudo bem que é a Arábia, né? Mas ele continua fazendo muito, muito gol e é muito importante dentro e fora de campo para a seleção de Portugal. Rafael Leão, o outro atacante da seleção que tem um potencial de ser um grande cravador de gols. Característica completamente da do Cristiano Ronaldo, é um jogador de velocidade, normalmente pelas pontas, não é muito um jogador de jogar centralizado, um jogador que gosta de um contra um, do drible e da finalização. Eu gosto muito do Rafael Leão e eu acho que ele pode ser muito decisivo para esse time de Portugal. Outro cara que é uma incógnita, João Félix. Qualidade todo mundo sabe que ele tem, sendo esse cara talvez um pouco mais de armação, um pouco mais de refino, menos da velocidade, da força física. Só que ele não vem jogando bem. Né? O João Félix, mesmo por clubes, ele está passando por um momento muito complicado na carreira de incerteza se ele vai ser esse jogador que se esperava dele ou não. Vamos ver se ele pode dar uma resposta na Eurocopa pela seleção de Portugal. Não sabemos. Acho muito incerto. Tirando esses caras, para mim, dois outros nomes muito importantes que têm que ser citados sempre é o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes. Né? A querida dupla de meia atacante dos times de Manchester, né, que a seleção de Portugal tem. Jogadores, putz, excelentes, que tem tanto refino de passe, lançamento, quanto também de finalização,
liderança, jogadores acostumados a vencer, acostumados a serem importantes e a decisões. Acho que se você pensar num ataque em que você tenha Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, potencialmente até, se precisar, né, um João Félix, cara, é um ataque com a qualidade world class, né? É a qualidade bola de ouro esse ataque. É impressionante. E isso pode fazer a diferença. Aí não é como se a defesa de Portugal fosse ruim também, mas não tem nenhum grande nome. Você tem Cancelo, Pepe, mas que talvez já tenha passado o grande momento da carreira. Dito isso, ao campinho para entender como que Portugal provavelmente vai chegar para essa Eurocopa no sentido tático. Basicamente, sem grandes mistérios, muito provavelmente no famoso 4-3-3, né? Opa, aqui, 4-3-3. Com uma linha de defesa clássica, provavelmente, né? Pode mudar porque eu não sou o técnico de Portugal. Mas vindo aqui com Nuno Mendes e Cancelo nas laterais, Pepe e Rubem Dias fazendo a dupla de zaga. E por que o Pepe, né? Esse é até um ponto interessante de comentar. O técnico de Portugal parece que gosta muito da figura do Pepe pela experiência e pela liderança que ele tem, né? É um cara já tá bem velho, considerando assim pro futebol. O Pepe tá aí por volta dos 40 anos. Só que ele tem um físico impressionante. Ele ainda tá jogando, né? Ele ainda joga pelo Porto e consegue fazer jogos excelentes. Então eu acho que isso não vai ser um problema para Portugal. Pepe é um cara que sempre teve uma condição física muito acima do normal, mesmo com uma idade avançada. Ele provavelmente ainda é de fato um dos melhores zagueiros que essa seleção pode ter. E a questão experiência e liderança muda bastante coisa. Então eu acho acertada a escolha do Pepe como zagueiro aqui. O resto eu acho que não tem muita discussão porque não tem muita reposição. Todos vêm jogando bem. O Cancelo no Barcelona conseguiu recuperar um bom futebol. O Nuno Mendes é um bom jogador do PSG também. Enfim, né? Rubem Dias está fazendo faz jogos interessantes no Manchester City, né? E eu acho que dali para frente, né? O Vitinha é um cara do PSG confiável, mesmo com o PSG em baixa, ele sempre participava de maneira interessante do jogo, até pisando na área e fazendo gol de fora da área. Então é interessante o Vitinha nesse meio, muito mais como marcador, é óbvio, nesse contexto de seleção, junto com o João Palhinha, que também vem muito como um cara mais marcador, né? Aí do Fulham também vem fazendo uma temporada interessante. E ali pra frente não tem nem muita discussão, né? Você tem provavelmente o Bruno Fernandes fazendo essa função de camisa 10. Eu pelo menos acredito que ele faz função de camisa 10. E o Bernardo Silva fica aberto na direita para ser um cara um pouco mais incisivo na fase de ataque. CR7 como um centroavante clássico, um cara para fazer gol de cabeça, empurrar a bola para dentro do gol, de fazer tabela, receber e bater pro gol da entrada da área. Essa eu acho que vai ser a função do CR7 e muito pouca marcação da parte dele, até também para ele se poupar mais. E o Rafael Leão sendo essa opção de velocidade, né? De bola pelo fundo, bola em linha de fundo, tabela, facão. Eu acho que Portugal consegue ter uma variedade grande de jogo, né? Beleza, o Bernardo Silva não é um cara que vai fazer o facão e vai no escanteio, provavelmente, mas o Rafael Leão sim. Mesmo que fique um pouco capenga, digamos, a seleção, de acordo com o que ela queira fazer, porque um lado faz um e o outro faz outro, ela tem possibilidades múltiplas, o que nem todas as seleções europeias têm. E isso pode ser um fator de diferença para Portugal vindo aí para essa Euro. É um pouco isso, existem variedades, Portugal jogou com linha de 3 zagueiros, mas eu não acredito que isso vai acontecer na Euro. Teve outras posições, teve o Bernardo Silva jogando no meio, teve o Vitinha jogando de meia, e aí outro volante no lugar dele, enfim. O Leão e o CR7 como os únicos dois atacantes, e aí jogando com o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva centralizados. Existem outras possibilidades de acordo com o adversário. Só que eu acho que esse aqui seria o clássico para Portugal vir para essa Eurocopa. Basicamente, eu acho que além disso, Portugal ele tem um ponto extra-campo que é interessante, que é o Cristiano Ronaldo. Ninguém sabe quando ele vai parar de jogar pela seleção portuguesa. Isso já tinha sido uma pauta na última Copa do Mundo, mas ele continua, vai jogar essa Eurocopa, mas nada garante que ele vai jogar a próxima Copa do Mundo daqui a 2 anos. Ele pode muito bem jogar, né? Porque eu acho que fisicamente ele vai estar apto. Mas ninguém sabe se ele vai querer, como é que vai ser. Então pode ser uma última dança do Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa. E isso faz diferença no vestiário e pode ser um boost a mais para os jogadores terem uma dedicação extra, algo além, para conseguir dar um último título para o Cristiano Ronaldo, pelo seu país. Isso tudo sempre conta. Mais ou menos da mesma forma que o Kroos pela Alemanha, né? É engraçado que a gente tem duas seleções com essa questão. Uma com certeza, né? Porque o Kroos vai parar.
Mas o Cristiano Ronaldo é outro cara que você fica meio assim, e aí? Pode ser o último momento? Acho que isso pode pesar a favor de Portugal nesse sentido anímico para jogar essa Euro, né? Além disso, é uma seleção jovem, mas que tem peças experientes, como Pepe, Cristiano Ronaldo, que podem dar um balanço legal. Outras seleções têm menos isso. Algumas são muito experientes, outras são muito jovens. Portugal parece ter um balanço interessante, e que se não conseguir ganhar a Euro agora, eu prevejo esse time chegando muito bem na Copa do Mundo, né, daqui a 2 anos. E sendo um verdadeiro competidor pelo título também. É assim que vem Portugal, uma seleção forte, uma das top 3 favoritas, talvez, com certeza favoritos para alguns, eu acho que justo, mas ali no top 5 sem a menor dúvida. É isso, rapaziada. Agradeço muito os views de todos, espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Esse vídeo de Portugal vai encerrar essa série, né, das grandes seleções, como elas vêm. Nós vamos continuar cobrindo a Euro, com certeza, falando de jogos específicos e de outras coisas também, então fiquem atentos ao canal que vai vir muito conteúdo maneiro, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.